Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco, a partir de agora, as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Após decisão da Justiça, fronteira com a Venezuela é reaberta. E no dia que a Lei Maria da Penha completa 12 anos, ações policiais combatem a violência contra a mulher. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A fronteira de Roraima com a Venezuela foi reaberta hoje. A reabertura aconteceu a partir das 10 horas da manhã, depois de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que derrubou a liminar do juiz Hélder Girão Barreto, que tinha determinado a suspensão da entrada de venezuelanos no país pelo Estado. A decisão atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União, que recorreu ontem da decisão de Barreto. O desembargador Cássio Marques entendeu que, além de violar as ordens pública e jurídica, a decisão também contraria o objetivo principal da ação que foi movida pelo Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União. As duas instituições tinham movido a ação justamente para tentar reverter um decreto editado pelo governo de Roraima que reforçou as ações de segurança e das forças policiais na fronteira. O mesmo decreto também modificou as regras para atendimento de imigrantes nos serviços públicos. Mas, embora os autores da ação quisessem reverter o endurecimento com os imigrantes, o juiz Hélder Barreto decidiu, por liminar, pelo fechamento da fronteira. Para ele, a admissão de novos imigrantes vindos da Venezuela deveria ficar suspensa até que ocorresse um equilíbrio entre o número de venezuelanos que são transferidos para outros estados e os que chegam ao país pela fronteira em Pacaraima. Na decisão em que cassou a liminar, o desembargador Cássio Marques alegou que ela representa uma contradição lógica em relação ao que foi pedido na ação. Além disso, o fechamento da fronteira também é contraditório com o espírito inclusivo da lei e uma violência aos direitos assegurados aos imigrantes, na opinião do desembargador. Em outra esfera, no Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber negou um pedido do governo de Roraima também para o fechamento da fronteira com a Venezuela. Esse pedido foi feito em abril e a ministra chegou a fazer audiências de conciliação entre o governo federal e o estadual, mas não chegaram a um acordo. Na decisão de ontem à noite, Rosa Weber diz que, além de não haver previsão legal para impedir a entrada de venezuelanos no país, isso seria contraditório aos fundamentos da Constituição brasileira e de tratados internacionais que o Brasil assina. Bom, agora essas decisões e esse imbróglio em relação à fronteira provocaram manifestações do governo federal brasileiro e de organizações de direitos humanos. Hoje eu tenho aqui ao meu lado o Henrique Bolg e ele vai falar para a gente sobre todas essas repercussões, né, Henrique? Boa noite. Boa noite, Mariana. Ainda nessa segunda-feira, o presidente Michel Temer se manifestou sobre a situação e disse que o fechamento da fronteira é inegociável. A informação foi dada pelo ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha. A pasta divulgou uma nota em que defende a importância da garantia dos direitos humanos e o acesso aos serviços básicos para os estrangeiros. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, também se posicionou sobre o caso. O porta-voz William Spindler disse que a agência aplaude a decisão do Supremo de rejeitar o fechamento da fronteira e ressalta que o governo brasileiro assegurou até agora a entrada dos venezuelanos e proporcionou acesso aos serviços básicos. Outra entidade que elogiou a decisão do STF foi a Human Rights Watch. Em nota, a ONG disse que a medida é uma vitória para os direitos humanos. A nota também destaca que as autoridades brasileiras têm feito esforços significativos para responder ao intenso fluxo de venezuelanos que fogem da crise humanitária e da perseguição política em seu país. Para a ONG, o Brasil não pode, abre aspas, virar as costas aos venezuelanos que fogem dessas condições, fecha aspas. Mariana.
Pois é, Henrique, e a gente lembra que o último levantamento divulgado pela Polícia Federal em junho mostra que no Brasil vivem mais de 56.700 venezuelanos. Esse número engloba os que já são residentes e também aqueles que pediram refúgio no país. Entre 2017 e 2018, entraram no Brasil, pela cidade de Pacaraima, 127.778 venezuelanos e quase 69 mil já saíram do país. De acordo com a Casa Civil, 820 venezuelanos foram interiorizados, ou seja, foram retirados de Roraima e acolhidos em outros estados do país. Foram realizadas até agora 5 etapas desse processo. São Paulo foi a cidade que mais recebeu pessoas. 287 venezuelanos foram para a capital do estado, né, ou para outras cidades do estado. E a gente muda de assunto e fala de justiça. Após quase 15 anos de tramitação no Supremo Tribunal Federal, a ação penal mais antiga da Corte foi arquivada. Quem conta pra gente novamente é o Henrique, aqui ao meu lado, né, Henrique? Pois é, Mari. O ministro Celso de Mello arquivou a ação contra o senador Waldir Raupp, do MDB de Rondônia, por falta de provas. O caso chegou ao Supremo em outubro de 2003. A ação penal investigava se Raupp, que era governador de Rondônia na época, teria participado de um suposto desvio de R$ 2.800.000 dos cofres do Estado entre 1995 e 1996. De acordo com o ministro Celso de Mello, a ação não pode continuar porque o devido processo legal foi ferido, uma vez que não houve o exercício do contraditório. Mello também afirmou que entrevistas que estavam no processo não podem ser utilizadas como provas. Em 2012, o processo chegou a ser pautado para julgamento no plenário, mas acabou não sendo julgado. A Procuradoria-Geral da República chegou a alertar para o fato de que o crime prescreveria em 2013, mas o julgamento não ocorreu. Mariana. Obrigada, Henrique. A gente continua falando de justiça porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deu uma palestra sobre direitos fundamentais durante seminário sobre os 30 anos da Constituição aqui em Brasília. Quem tem mais informações para a gente é o Vitor Ribeiro, nos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Vitor. Oi, boa noite, Mari. É isso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, fez uma defesa hoje das posições divergentes durante julgamentos na Corte, mesmo quando resultam em discussões mais acaloradas em plenário. Para ele, as polêmicas e discordâncias são sinais de um bom funcionamento da instituição. O ministro, que assume a presidência do Supremo no dia 14 de setembro, disse ser triste quando se avalia que placares de 6-5 em algum julgamento, por exemplo, sejam um sinal de que o Supremo esteja dividido ou disfuncional. Muitas vezes as pessoas não entendem por que no Supremo se debate, se discute, às vezes até tem alguns arranca-rabos, como se dizia lá em Marília, interior de São Paulo, mas isso é da essência da democracia. A pluralidade, a diversidade é da essência da democracia. E por que é um colegiado? Exatamente para não ser a vontade de um. Pois é, recentemente o Toffoli foi protagonista de algumas discussões mais acaloradas durante julgamentos, como quando a segunda turma do Supremo concedeu um habeas corpus ao ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, em junho. Na ocasião, ele e o ministro Edson Fachin, que votou contra a soltura do político, trocaram farpas e insinuações. Ao assumir a presidência do STF, Toffoli passará a ser responsável por elaborar a pauta de julgamentos da Corte. Há a expectativa de que o ministro venha a pautar temas polêmicos que tiveram placares apertados em julgamentos anteriores e que podem voltar a ser discutidos, como a prisão após segunda instância. Mariana. Obrigada, Vitor Ribeiro. Pois é, outro tema polêmico em que se aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal é com relação àquela ação que pede a descriminalização do aborto quando praticado até 3 meses de gestação. A gente vem falando nesse assunto porque ontem e na última sexta-feira aconteceram audiências públicas lá no Supremo Tribunal Federal justamente sobre isso. Agora, depois dessas audiências, ficou uma expectativa com relação ao julgamento da ação. Mas olha,
não há prazo e nem data prevista para ele ocorrer ainda, viu? Ontem à noite, ao sair da reunião, a ministra Rosa Weber, que é a relatora da ação, disse que o próximo tempo é de reflexão. De qualquer forma, antes de liberar seu voto para julgamento, a ministra terá ainda que receber a manifestação da procuradora-geral, Raquel Dodge, sobre o tema. Em média, Dodge costuma levar cerca de 10 dias para enviar seu parecer, mas esse prazo não é obrigatório. Depois da manifestação da procuradora e da liberação do voto da relatora, ainda caberá a quem estiver na presidência do Supremo decidir a data para o julgamento, o que também não tem prazo obrigatório para ocorrer. A gente lembra que a atual presidente, ministra Carmen Lúcia, passará o cargo para o ministro Dias Toffoli em setembro. Portanto, o mais provável é que, quando tudo estiver pronto, caiba ao ministro Toffoli marcar a data desse julgamento. Além disso, a própria ministra Rosa Weber vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral ainda este mês, que deve fazer com que ela se concentre as suas atenções na justiça eleitoral até fevereiro. E isso pode acabar adiando a apresentação do voto sobre a questão do aborto. Atualmente, o aborto é permitido no Brasil apenas em casos de risco de vida para a mãe, estupro ou fetos que se desenvolvam sem cérebro. Em outras situações, quem aborta e quem ajuda a mulher a praticar o ato pode pregar até 3 anos de prisão. A ação, movida pelo PSOL, alega que esse trecho do Código Penal, que criminaliza as outras possibilidades de aborto, fere direitos fundamentais das mulheres. Olha, e para se ter uma ideia do quanto esse tema é polêmico, uma das oradoras da audiência que aconteceu no STF, a pesquisadora Débora Diniz, foi ameaçada. Agora, a polícia identificou, né, Henrique, o autor dessas ameaças, né? Isso mesmo, Mari. A Polícia Civil do Distrito Federal identificou o autor de ameaças, a professora do Instituto de Bioética da Universidade de Brasília, Débora Diniz. Ela é pesquisadora da área de direitos reprodutivos e uma ativista na defesa da descriminalização do aborto. A polícia não divulgou o nome do autor das ameaças. Ele foi identificado pelas iniciais HGM. Tem 42 anos e mora na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná. Ele não confessou o crime, mas a polícia comprovou a autoria a partir de mensagens enviadas ao site da organização da professora, que é o ANIS, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. Ele enviou mensagens desejando a morte de Débora Diniz e proferiu palavras de baixo calão. O homem não foi preso. A equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher coletou provas e encaminhou as informações ao Ministério Público do DF para abertura de denúncia por ameaça e injúria. Em nota, a ANIS informou que as primeiras denúncias foram feitas no dia 16 de maio e que a decisão foi por manter sigilo para preservar as investigações. A entidade considerou as ameaças uma iniciativa grave de silenciamento de defensores de direitos humanos, que refletem um discurso de ódio, Mariana. Pois é, Henrique, e eu volto a falar com o Vitor Ribeiro porque o Ministério Público Federal divulgou uma lista de páginas e perfis excluídos do Facebook no último dia 25. A gente lembra que, entre outras coisas, essas páginas foram acusadas de usar perfis falsos para difundir informações mentirosas sobre eventos e pessoas, né, Vitor? Pois é, Mariana, o Ministério Público Federal recebeu uma lista de páginas e também de perfis da rede social Facebook que foram excluídos. A investigação do MPF de Goiás apura se a empresa cometeu supostos atos de censura ao bloquear usuários daqui do Brasil. Ao todo, foram 196 páginas e 87 perfis, entre eles páginas ligadas ao MBL, o Movimento Brasil Livre. O MBL acusa a empresa de censura. Segundo o Facebook, essas páginas foram excluídas depois de uma investigação que acabou identificando violações às políticas da rede social. De acordo com a empresa, elas formariam uma suposta rede de desinformação. Além do MBL, nessa lista, que foi entregue ao Ministério Público, estão, por exemplo, páginas de apoio a candidatos à presidência da República. Também há páginas que simulam nomes de veículos de imprensa. Mariana. Obrigada, Vitor Ribeiro. Olha, e ainda falando sobre a preocupação com as fake news e esses perfis falsos que são criados para confundir as pessoas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, disse hoje que a Justiça Eleitoral tem instrumentos legais
para impedir que o debate político descambe para a prática de crimes contra a honra. Segundo o ministro, a liberdade de expressão é um dos pilares da vida democrática, mas precisa ser exercida com ética e respeito às leis. Fux esteve em um evento realizado hoje sobre desafios nas eleições e lembrou que a legislação trata de práticas que são classificadas como crimes contra a honra, como quando são praticados com objetivos ali eleitorais. É o caso, por exemplo, de um artigo do Código Eleitoral que proíbe propagandas que tenham calúnia, difamação e injúria contra pessoas ou entidades públicas, por exemplo. Durante o evento de hoje, o ministro falou também sobre o impacto negativo das notícias falsas para o debate público, inclusive o debate eleitoral, claro, né? Bom, no próximo bloco, a gente vai falar dos 12 anos da Lei Maria da Penha e de uma operação policial realizada hoje no Rio, justamente relacionada a isso. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A Lei Maria da Penha, que é o maior instrumento que as mulheres têm para se proteger da violência doméstica, completa hoje 12 anos. E essa data foi marcada justamente pela busca no Rio de Janeiro aos acusados de praticarem esse tipo de crime. Vamos até lá, então, falar com o Marcelo Castilho, porque teve operação policial para executar os mandados relacionados à Lei Maria da Penha por aí, né, Marcelo? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Foi no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. As polícias desses dois estados fizeram hoje duas grandes operações para cumprir mandados de prisão contra suspeitos de violência doméstica e agressão sexual contra as mulheres. As ações marcam exatamente esses 12 anos da Lei Maria da Penha, que tornou mais dura a punição da violência contra as mulheres. Em Minas Gerais, a mega operação terminou com a prisão de 61 agressores em todo o estado. A ação que foi chamada lá Eu Não Pertenço a Você também teve como objetivo verificar o cumprimento de medidas protetivas. Desde abril, o descumprimento passou a ser crime. O agressor, quando se enquadra nesses casos, é levado para a delegacia e não tem direito ao pagamento de fiança. Somente em Belo Horizonte, 7 homens foram presos. Em uma dessas prisões, Mari, o suspeito ameaçou a vítima de morte em frente aos policiais. Dados da Polícia Civil Mineira mostram que durante as prisões foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e realizadas 292 fiscalizações de medidas protetivas. Já aqui no Rio de Janeiro, a Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher realizou uma grande operação para cumprir 53 mandados de prisão preventivo e temporário contra acusados de violência doméstica e sexual contra as mulheres. Além das 14 delegacias de atendimento à mulher, a ação teve o apoio também da Divisão de Homicídios, da Polinter e de todos os departamentos da Polícia Civil Fluminense. Até o momento, foram presos 34 homens, 4 deles por feminicídio. Ontem, lembrando que uma mulher foi assassinada pelo marido no Complexo do Alemão, na Zona Norte, aqui do Rio. O pintor Anderson da Silva, de 28 anos, asfixiou a mulher, a vendedora Simone da Silva, de 25 anos, na frente do filho de 3 anos do casal. O Anderson se entregou à polícia acompanhado do padrasto. O motivo do crime seria ciúmes e a desconfiança de que o filho que ela estava esperando não fosse dele. Mariana. Esse é o que a gente pode dizer que é um típico caso de feminicídio, né, Marcelo? Obrigada, mas a gente sabe que a situação de mulheres que são vítimas de violência em casa é muito complexa. Além de conseguir as medidas protetivas e o afastamento do agressor, inclusive com a prisão dele, quando é o caso, é preciso resolver a questão financeira. O sustento dessas mulheres é um outro lado dessa história que acaba sendo muito negligenciado pelas autoridades. Em São Paulo, um programa busca justamente oferecer emprego para as vítimas e nós vamos até lá falar com a Vanessa Casalino, que vai contar para a gente como essa experiência funciona, né, Vanessa? Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite a todos. O programa Tem Saída e o objetivo é quebrar o chamado ciclo da agressão baseado na dependência financeira e também psicológica das vítimas. É uma parceria entre o Tribunal de Justiça, o Ministério Público de São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, ONU Mulheres e a Prefeitura aqui de São Paulo. O programa vai oferecer vagas em empresas credenciadas, especialmente no setor de comércio e serviços. As denúncias registradas vão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Trabalho e
Empreendedorismo da Prefeitura, que vai oferecer um banco de dados com as vagas das empresas parceiras. As mulheres que não conseguirem se empregar vão para um banco de talentos para novas entrevistas e capacitação por meio de cursos. O programa está assentado na ideia de que a independência financeira é imprescindível para vencer esse ciclo da agressão. Mariana. Vanessa, mas a gente também sempre busca lembrar, né, que a violência doméstica não tem classe social e ela atinge também mulheres com boa condição financeira, mas que às vezes, né, Vanessa, tem uma dependência, que a gente chama de dependência emocional dos parceiros, né? Obrigada, Vanessa Casalino. E eu volto a falar com o Henrique Bolg aqui ao meu lado, porque o Ministério dos Direitos Humanos divulgou um balanço de denúncias de violência contra a mulher feitas nesse ano, né, Henrique? Olha, Mari, nesses 12 anos de Lei Maria da Penha, houve um aumento das denúncias de casos de violação de direitos das mulheres. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, que administra o Ligue 180, foram registradas só no primeiro semestre deste ano quase 73 mil denúncias. Em 2006, quando iniciou o funcionamento da central telefônica, foram 12 mil denúncias. Entre as principais agressões denunciadas estão cárcere privado, violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. Além do Disque 180, as denúncias também podem ser registradas nas delegacias especializadas em crime contra a mulher. A partir da sanção da Lei Maria da Penha, esses tipos de agressão, que geralmente antecedem agressões fatais, foram considerados crimes. E pela primeira vez, a lei permitiu que a Justiça adote medidas de proteção para mulheres que são ameaçadas e correm risco de morte. Outro avanço veio em 2015, quando o crime de feminicídio foi tipificado. De acordo com o último mapa da violência, quase 5 mil mulheres foram assassinadas no país em 2016. É um aumento de 6,4% em 10 anos, Mariana. Obrigada, Henrique Bolg. São números realmente alarmantes, né? Bem, e a gente segue falando de violência, mas agora nos presídios. E aí nós voltamos, então, ao Rio, porque lá as mortes de presos aumentaram 10 vezes nos últimos 20 anos, né, Marcelo Castilho? Exatamente, Mariana. Segundo o levantamento da Defensoria Pública do Estado, em quase 20 anos, a morte de presos no sistema carcerário do Rio de Janeiro aumentou 10 vezes. Em 1998, foram 26 presos que morreram. Esse número subiu para 266 em 2017. E nesse período, o total de presos mortos foi de 2.416. De acordo com a Defensoria, a deficiência na prestação de serviços de saúde nos presídios é uma das principais, se não a principal causa dessa mortalidade. Os dados mostraram que o maior índice de óbitos é decorrente de diabetes, hipertensão e doenças pulmonares, como pneumonia e tuberculose, todas totalmente evitáveis. Também aparecem nesse quadro a sífilis e a AIDS. O número motivou a Defensoria Pública a ingressar com uma ação civil pública com pedido de tutela antecipada, pedindo ações imediatas para resolver ou diminuir esse problema. Entre essas medidas está a contratação urgente de pessoal de saúde. O último concurso público da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio foi em 1998. O estudo mostra que, embora a massa carcerária tenha crescido fortemente, saltando de 9 mil para 51 mil presos, ou seja, quase 6 vezes mais, o número de médicos, enfermeiros e técnicos de saúde ligados à SEAP quase caiu à metade. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que a SEAP conta com uma UPA dentro do complexo penitenciário de Jericinó e que, em caso de necessidade de atendimento de emergência em uma unidade hospitalar especializada, ela faz a regulação do paciente junto à rede pública, seja para a rede municipal, seja para a rede estadual. Segundo ainda o comunicado, a SEAP conta com um médico regulador com status semelhante ao de um médico regulador da atenção primária, capaz de dar conta de 85% dos tipos de procedimentos disponíveis. Ou seja, a Secretaria agora vai ver o que faz para melhorar o atendimento dessa população carcerária. Mário. Obrigada, Marcelo Castilho. Olha, e quando não é a violência, é a saúde que preocupa em relação aos presídios no Brasil. Em Mato Grosso, o Ministério Público Estadual pediu à Justiça que parte de um centro de detenção seja interditado por causa de um surto de hanseníase. Vitor Ribeiro tem mais informações, né, Vitor? Isso, Mário. O centro de detenção fica em Juína, a 730 quilômetros de Cuiabá. O motivo do pedido são os casos confirmados de hanseníase.
Dos 226 presos que estão no local, 23 foram diagnosticados com a doença, 10%. Segundo a promotoria, o pedido foi protocolado em razão da ausência de médico e enfermeiro na unidade. Essa falta de profissionais de saúde inviabiliza a prevenção e diagnóstico de casos de hanseníase. O presídio também apresenta problemas como superlotação. Desde maio do ano passado, uma ação judicial está em trâmite cobrando melhorias na unidade prisional. Em nota, a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos alegou que o município se encontra em alerta para a hanseníase devido ao elevado número de registros da doença, com pouco mais de 150 casos até julho deste ano. Após uma análise feita na unidade, os detentos que foram diagnosticados com a doença passaram a receber tratamento e estão sendo acompanhados. Mariana. Obrigada, Vitor Ribeiro. Olha, essa semana os parlamentares marcaram um esforço concentrado no Congresso, aquela semana que deveria ser de votações intensas para compensar aí os dias parados do período eleitoral. Vamos até lá então falar com o Daniel Ito. Daniel, como é que está a movimentação por aí? Boa noite. Olá, Mariana. Boa noite a todos que nos assistem. Hoje aqui no Senado foram aprovados 2 projetos, um que incentiva a produção de cacau de qualidade e o outro que garante atendimento educacional para alunos do ensino básico que estejam em internação hospitalar, projetos que seguem para a sanção presidencial. Nós tivemos reunião da mesa diretora do Congresso hoje, onde ficou definido, segundo o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que assuntos polêmicos não serão colocados em pauta, como, por exemplo, a questão do leilão das distribuidoras da Eletrobras. Apenas votações consensuais serão colocadas em pauta nos próximos meses, como, por exemplo, projetos na área da segurança pública que estão parados no Congresso já há algum tempo. Essas são as informações aqui do Congresso. Mariana, voltamos com você. Obrigada, Daniel Ito. Com isso, a gente encerra o nosso noticiário de hoje. Para você, uma ótima noite. A gente te espera aqui amanhã. Até lá.